Eu sou o Rick, do Mundo Terror, e o relato de hoje prova que às vezes o mundo dos vivos se mistura com o mundo dos mortos. Tem coragem de seguir? Deixa o like, inscreve-se no canal e ativa as notificações agora. Me diz nos comentários, você acredita que os espíritos podem se comunicar conosco? Apaga as luzes, porque hoje vamos explorar o canto da Banshee no crepúsculo irlandês. E isso vai te fazer questionar a própria realidade. A vila de Ballinahone, aninhada na costa acidentada do condado de Clare, era um lugar onde o tempo parecia ter esquecido de avançar. Casas de pedra cinzenta se agarravam aos penhascos íngremes, desafiando a fúria do Atlântico, e o ar estava sempre impregnado com o cheiro salgado do mar e o aroma úmido da turfa queimada. Era um lugar de beleza selvagem e melancolia profunda, onde as lendas eram tão reais quanto as ondas que se quebravam nas rochas. Aoife O'Connell, uma jovem historiadora de folclore com um coração tão selvagem quanto a paisagem, havia chegado a Ballinahone em busca de histórias, de ecos de um passado místico que ela esperava desenterrar. Sua pesquisa a levou a lendas locais, contos de fadas e criaturas míticas que habitavam as colinas e o mar. Mas uma lenda em particular a fascinava, a da Banshee, uma fada feminina que lamentava a morte iminente de um membro de uma família específica. Aoife, cética por natureza, mas fascinada pelo mistério, via a Banshee como uma metáfora para a dor e o luto, uma forma poética de lidar com a inevitabilidade da morte. Mal sabia ela que a Banshee de Ballinahone era mais do que uma metáfora. Padraig Murphy, um pescador idoso com o rosto marcado pelo sol e pelo vento e olhos que haviam visto muitas tempestades, tentou avisá-la. Algumas lendas, minha jovem, são melhor deixadas em paz, ele disse, sua voz rouca como o som das gaivotas. O canto da Banshee não é para os ouvidos dos vivos, a menos que a morte esteja à espreita. Aoife, no entanto, descartou os avisos como superstição, atribuindo-os à mente de um homem velho e à solidão da vila. Ela passava seus dias na biblioteca local, vasculhando registros antigos e suas noites caminhando pelos penhascos, absorvendo a atmosfera mística da vila. Foi durante uma dessas caminhadas no crepúsculo, quando o sol se punha em um espetáculo de laranja e roxo sobre o Atlântico, que ela ouviu um lamento. Não era o uivo do vento, nem o grito das gaivotas. Era um som sobrenatural, um lamento que parecia vir de dentro de sua própria alma, um som de dor e de perda que a fez parar no meio do caminho, o coração batendo forte no peito. Era o canto da Banshee. Aoife sentiu um arrepio. Ela tentou racionalizar, atribuir o som a algum animal, ao vento, à sua própria imaginação. Mas o som era inconfundível, um lamento que parecia carregar o peso de séculos de tristeza. Ela seguiu o som, atraída por uma força irresistível, até um antigo cemitério à beira-mar, onde as lápides se inclinavam como dentes quebrados, e as cruzes de pedra eram cobertas de musgo. Lá entre os túmulos, ela viu uma figura. Uma mulher alta e esguia, com cabelos longos e esvoaçantes, e um vestido branco que parecia flutuar no vento. Ela estava de costas para Aoife, seus braços estendidos para o mar, e seu lamento preenchia o ar, um som de dor e de perda que parecia rasgar o próprio tecido do tempo. Era Banshee, e ela estava lamentando. Aoife, inicialmente, ficou aterrorizada, mas da curiosidade de historiadora, superou o medo. Ela se escondeu atrás de uma lápide, observando a figura, tentando entender. Ela percebeu que a Banshee não era maligna, mas uma mensageira, um arauto da morte. E seu lamento estava ligado a uma antiga maldição familiar que ameaçava a todos na vila.
Ela voltou para a vila, sua mente fervilhando com perguntas. Ela confrontou Padrig. Padrig, eu ouvi a Banshee. Eu a vi. O que ela está lamentando? Padrig a olhou, seus olhos cheios de tristeza. Ela lamenta a morte, minha jovem. A morte que está por vir. A morte que está ligada à maldição dos O'Connell. Padrig contou a ela a história da maldição. Séculos atrás, um ancestral dos O'Connell, um chefe tribal cruel e ambicioso, havia traído seu povo, roubando suas terras e suas vidas. Ele havia feito um pacto com uma entidade sombria, prometendo-lhe as almas de seus descendentes em troca de poder e riqueza. A Banshee, uma fada que havia sido a guardiã da família O'Connell, havia sido amaldiçoada a lamentar a morte de cada membro da família, um lembrete constante de sua traição. Mas a maldição não se limitava aos O'Connell. Ela se espalhava como uma doença para todos que se associavam a eles, para todos que viviam em Ballynahound. A vila estava morrendo lentamente, seus jovens partindo, seus idosos sucumbindo a doenças misteriosas. A Banshee não estava apenas lamentando a morte, ela estava atraindo-a, um ímã para a desgraça. Aoife inicialmente não acreditou, mas à medida que ela pesquisava mais, ela encontrou evidências da maldição nos registros da vila. Famílias inteiras desaparecendo, doenças inexplicáveis, mortes prematuras. E sempre, antes de cada tragédia, o canto da Banshee era ouvido no crepúsculo. Ela percebeu que a maldição era real e que ela, ao se aprofundar na lenda, havia se tornado o foco da Banshee e da maldição. Ela começou a ter pesadelos, sonhos vívidos onde ela ouvia o canto da Banshee e via os rostos de seus amigos e vizinhos, pálidos e sem vida. Ela sentiu o frio da morte se aproximando, a sensação de que seu próprio destino estava selado. Ela sabia que precisava fazer algo, antes que a maldição consumisse a todos em Ballynahound. Ela se lembrou de uma lenda antiga sobre como quebrar a maldição da Banshee. Era preciso confrontar a entidade que havia feito pacto com o ancestral dos O'Connell e oferecer um sacrifício, não de vida, mas de verdade. Era preciso expor a traição, revelar a verdade por trás da maldição e libertar as almas aprisionadas. Mas o ritual exigia coragem e a disposição de enfrentar a própria morte. Naquela noite, enquanto o crepúsculo caía sobre Ballynahound e o canto da Banshee preenchia o ar, Aoife foi para o castelo em ruínas dos O'Connell, o local onde o pacto havia sido feito. Padraig, apesar de seu medo, a acompanhou, sabendo que era a única esperança para a vila. O castelo era um lugar de escuridão e desespero, suas paredes de pedra ecoando os lamentos de séculos de dor. Lá, no centro do castelo, eles encontraram a entidade. Não era uma figura física, mas uma sombra, uma presença malevolente que parecia se alimentar da escuridão e do desespero. Era o espírito que havia feito o pacto com o ancestral dos O'Connell, o quebrador de votos, o devorador de almas. E ele estava esperando por eles. O canto da Banshee se intensificou, um som de fúria e de desespero, enquanto a entidade se manifestava. Ela se contorcia, suas formas se distorcendo, seus olhos brilhando com uma luz maligna. Ela tentou seduzir Aoife, prometendo-lhe poder e conhecimento em troca de sua alma. Mas Aoife resistiu. Ela havia visto a verdade, e ela não seria enganada. Você não terá mais almas, quebrador de votos, Aoife gritou, sua voz ecoando no caos. Eu revelarei a verdade. Eu quebrarei sua maldição. Ela tirou de sua bolsa um manuscrito antigo, o registro do pacto, e o ergueu para a entidade. Eu exponho sua traição. Eu liberto as almas aprisionadas. A entidade uivou, um som de fúria e de desespero,
enquanto a luz do manuscrito a atingia. Ela se contorceu, suas formas se desintegrando, sua energia se dissipando. O canto da Banshee diminuiu, substituído por um som de alívio, de paz. A maldição havia sido cobrada, ou pelo menos enfraquecida. Quando a luz se dissipou, o castelo estava em silêncio. A entidade havia desaparecido e o canto da Banshee havia cessado. Eife e Padrig, exaustos, mas vitoriosos, haviam sobrevivido. Eles haviam enfrentado o inexplicável, e isso os havia mudado. Eles voltaram para a vila, onde a notícia da quebra da maldição se espalhou como um incêndio. A vila começou a se curar. Os jovens voltaram, os idosos recuperaram sua saúde, e a alegria, que há muito havia sido esquecida, começou a retornar. A Banshee, embora ainda presente, não lamentava mais a morte. Ela cantava uma canção de paz, um lamento de alívio, um hino de libertação. Eife permaneceu em Balinahon, não mais como uma historiadora cética, mas como uma guardiã das lendas, uma defensora da verdade. Ela havia encontrado sua paixão, não na busca por histórias, mas na capacidade de mudá-las, de reescrever o destino. Ela havia aprendido que as lendas são mais do que contos, elas são a alma de um povo, e que a verdade, por mais sombria que seja, pode nos libertar. Padraig, o pescador, continuou a contar suas histórias, mas agora com um novo brilho nos olhos. Ele havia visto a verdade, e ele sabia que a fé, a coragem e a capacidade de lutar contra a escuridão eram as maiores armas contra o inexplicável. Ele havia aprendido que as lendas são vivas e que a esperança, por mais frágil que seja, pode quebrar as correntes do passado. E assim, a lenda do canto da Banshee no crepúsculo irlandês se tornou um conto de advertência e de redenção. Um lembrete de que as lendas, por mais que nos assustem, podem esconder verdades profundas. E que a busca pela verdade, por mais perigosa que seja, pode nos libertar. E que mesmo quando a Banshee canta, a força da coragem e da esperança pode nos guiar de volta para a luz, salvando-nos de sermos engolidos pela escuridão que se alimenta da traição e do desespero. E que, às vezes, o maior lamento é aquele que nunca é ouvido, a canção de ninar que permanece em silêncio, para que os mortos nunca despertem. Se essa história arrepiou sua espinha e te deixou olhando para os cantos escuros do quarto, não esqueça de deixar aquele like sinistro para alimentar o algoritmo do terror. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para ser o primeiro a receber nossas histórias macabras toda semana. Afinal, a próxima pode ser ainda mais perturbadora. Conta nos comentários se você já viveu algo paranormal ou qual história te assustou mais. Adoro ler relatos reais de vocês. E se você tem aquele amigo corajoso que adora um susto, compartilhe esse vídeo com ele. Ou com aquele que merece passar a noite em claro. A playlist de histórias sobrenaturais está na descrição para quem não consegue parar de ouvir. Nos vemos na próxima.